querido, para vir receber do Senhor uma palavra. E essa palavra, Pai querido, é uma palavra rema. É uma palavra, Pai querido, transformatória. Meu Deus, obrigado pelo ensino que o Senhor tem nos dado na parte da manhã. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem sempre nos ensinado a viver melhor sobre esta terra. Meu Deus, mas toma, Pai querido, o culto, Pai querido, nesta manhã, e fala e manifesta, Pai querido, a Tua graça, o Teu amor e o Teu perdão, para que nós possamos e continuemos, Pai querido, adorando ao Senhor. Por isso, Pai querido, eu lhe peço, manifesta, Pai querido, a Tua graça, em nome de Jesus. Repreenda, Pai querido, todo laço, repreenda, Pai querido, toda artimanha do diabo, Pai querido, contra este culto, contra, Pai querido, a vida dos Teus filhos, Pai querido, para que possamos, Pai, estar fazendo, Senhor, aquilo que lhe apraz, dando o melhor para Ti. Por isso, Pai querido, abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, abra tua Bíblia no livro de Salmo 48. Salmo 48. Salmo de número 48. Deixe a Bíblia aqui para o nosso irmão Wilson aqui também, por favor. Amém? Salmo de número 48. Amém, irmãos? Salmo de número 48 diz assim: grande... Isso, pega essa Bíblia aqui. Ó. Dá uma Bíblia para ele. Salmo 48. Salmo 48. Irmãos, esse salmo aqui, ele é tão maravilhoso, que diz assim: grande é o Senhor, é muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso, dissídio e alegria de toda a terra, e o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram e eles passaram junto, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de parturiantes, tu quebras os naus das taças como um vento oriental. Como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus confirmará para sempre. Lembra-nos, ó Deus, de tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome. Ó Deus, assim é o teu louvor até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegre-se, filha de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeia Sião, cercai e contai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narrais à geração seguinte, porque este é o nosso Deus, Deus para sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Irmãos, eu só quero frisar aqui o versículo 13. Notai bem os seus antemuros, observais os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Em outras palavras, que toda geração posterior a mim e a você conheça os feitos maravilhosos do nosso Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos estar orando, pedindo a Deus para falar ao teu coração. Meu Deus, obrigado, porque tu és bom e é maravilhoso. Obrigado, Pai querido, pela tua misericórdia. Continue falando à tua igreja, aos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Se nós cremos que Jesus tem a chave do poder, irmãos, Jesus, quando ele estava sobre a terra, ele veio e disse assim: eu vou soprar sobre vocês do meu espírito e recebereis poder, recebereis virtude, então serás igual ao mestre. Então Deus deu a chave do poder, irmãos,
nas suas mãos. Que chave é essa? Que abre porta aonde, irmãos, ninguém pode fechar. E eu quero dizer para você nesta manhã que Deus abriu uma grande porta para você se alegrar. Amém? Irmãos, eu queria chamar as crianças aqui à frente. Está orando pelas crianças. Chama as crianças aqui à frente. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé, aqueles que podem. Chama a irmã Kelly para estar orando pelas crianças. Louvado seja o teu nome. Cuida, Senhor. Nada de coisa ruim, especial. Amém. Irmãos, vamos tirar nossas ofertas, nossos dízimos para a casa do Senhor. Nesse momento, a palavra de Deus, ela nos expressa claramente que Deus, Ele é o provedor de tudo aquilo que eu e você temos, amém? Amém. Livro de Deuteronômio, no capítulo 28, se você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar a palavra que nos dá uma oportunidade de sermos, irmãos, abençoados. Uma oportunidade de sermos agraciados com toda sorte de bênção. Porque no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, a Bíblia nos expressa que as bênçãos, irmãos, elas correrão atrás de ti. O que significa as bênçãos correr atrás de ti? No capítulo 28 diz que você terá para emprestar a muito e não tomarás emprestado. Você será abençoado tremendamente. Só que existe um propósito. E esse propósito ele se encontra-se na obediência. Então você será abençoado no campo, será abençoado também na cidade. A sua obediência, irmãos, em ter um privilégio de ser grato a Deus, porque no livro de Coríntios diz a palavra que nós devemos ter prontidão em gratidão. Quer dizer, você está pronto a agradecer a Deus com aquilo que você tem, com suas ofertas, com seus dízimos, com as ofertas alçadas. Irmãos, então é um privilégio que todos nós temos de poder semear no reino de Deus. E o que você semeia no reino de Deus? Você semeia o seu tempo, você semeia a sua disponibilidade, você semeia os seus recursos, aquilo que você puder semear. Mas nesse momento nós vamos semear os nossos recursos. Você vai retirar uma oferta agradável ao Senhor. Essa oferta agradável ao Senhor, irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Não pode ser pesado a você. Quer dizer, não pode ser com peso que você ofereça para Deus o seu melhor. Não pode ser com peso que você vai sair do seu lugar e ofertar na casa do Senhor. Porque, irmãos, a oferta, ela tem um poder muito grande de liberar sobre a vida das pessoas algo tão tremendo, irmãos, que às vezes as pessoas não entendem. Primeiro, libera a bênção espiritual,
e financeira. Por que libera a bênção espiritual? Eu quero dizer para você o seguinte: quando você tem prontidão e gratidão em ofertar na casa do Senhor, Deus, Ele contempla a sua alma e lhe traz, irmãos, paz. Paz no meio da falta. Por que no meio da falta? Porque Deus suprirá todas as suas necessidades. Então, não haverá falta. Mas às vezes o ser humano, eles não entende que a sua falta é de querer ter mais do que você já tem. Então nós achamos que estamos em falta. Mas no livro de Mateus, a oração do Pai Nosso, ela diz assim: não nos deixe cair na tentação, pois eu sei que o Senhor não me deixará faltar o meu pão cotidiano. Então, irmãos, Deus não deixará faltar o necessário para que você viva bem. O necessário, irmãos, para que você esteja satisfeito. Não é que você tenha em abundância, porque nós queremos ter sempre em abundância. Isso é natural do ser humano. Mas se você tenha, irmãos, aquilo que satisfaça, se alegre-se com isso. Fique satisfeito com o que você já tem. Porque, irmãos, eu acho interessante que aqueles que menos têm é o que mais dá. Aquele que menos tem condições é o que mais oferece. E a Bíblia nos fala isso quando Jesus, ele dá testemunho. Quando Paulo dá testemunho. Paulo dá testemunho da igreja da Macedônia, que foi uma igreja pobre, que ajudou uma igreja, irmãos, que ela era rica. O miserável ajudando o soberbo. Quer dizer, aquele que não tem ajudando quem não tem. Porque aquele que tinha ficou desesperado porque passou a não ter. E é por isso que a Bíblia nos ensina assim: você precisa ter reserva. Você precisa ter reserva na terra. Você precisa ter reserva no céu. Porque Jesus, ele diz: ajunte-se o seu tesouro no reino dele. E Jesus diz: tenha azeite na sua lamparina. Azeite é o que, irmãos? É reserva. No tempo da crise, nós temos conhecimento que muitas pessoas ficaram desesperadas. No tempo da crise, pessoas ficaram sem rumos. Pessoas ficaram sem chão. Porque a crise bateu e o que fazer? Não temos mais nada o que fazer. Nós não podemos ser pegos pela crise. Nós temos que estar sempre nos prevenindo. E eu quero dizer para você o seguinte: que Jesus, ele nos ensina a cuidar da nossa finança. Jesus nos ensina a cuidar, irmãos, do que nós temos. Primeiro, ele ensina a nós sermos fiel a ele. Porque quando você, irmãos, quando você oferta, você pode ter direito a dizer: Deus, eu tenho sido fiel nas minhas ofertas, eu tenho sido fiel nos meus dízimos, eu tenho sido fiel nos meus compromissos. Irmãos, porque às vezes as pessoas, elas querem ser fiel em uma coisa e infiel na outra. A Bíblia diz que você tem que ser fiel em tudo. Tem que ser fiel com o seu dízimo do tempo também para Deus. Porque às vezes você é um dizimista fiel, mas você não tem dado tempo para Deus. Você tem que dar tempo para Deus também. Porque Deus requer também o seu tempo. Esse tempo de comunhão com Ele. Então, quando você semeia no reino, você está plantando, irmãos, no melhor lugar, aonde não há tempo, não há adversidade, que não faça brotar a semente daquilo que você semeou. Então, eu quero que você segure sua oferta na mão. Na mão? Na mão? É isso aí. Ensina as outras pessoas, irmãos. Ensina as outras pessoas. Quando chegar na igreja, eu cheguei numa igreja e perguntei para o pastor: por que as pessoas aqui vai
dá a oferta com a mão direita, ou nem se preocupa. Ele falou, mas tem alguma coisa? Eu falei, abre a Bíblia lá, leia. Aí ele foi ler, o pastor foi ler. Aí ele, realmente, porque, irmãos, Deus não dá a chave para abrir a nossa vida em melhor, tanto financeiramente como espiritualmente, tanto espiritualmente como financeiramente. Deus faz com aquilo que você tem ser multiplicado. Amém? Mas faça primeiro para Deus. Faça primeiro para Deus, irmão. Faça primeiro e você vai ser abençoado. Amém? Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, quero pedir ao Senhor que abençoe, Pai querido, as ofertas, Pai querido, dos seus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, tem prazer, Pai querido, na vida dos seus filhos que têm ofertado na sua obra, que têm dizimado na sua obra. Meu Deus, o Senhor diz que tudo é por amor. Tudo, Pai querido, é por paixão e gratidão. Nada é por obrigação, Pai querido. Por isso, Pai querido, que o Senhor dê entendimento aos seus filhos, para que eles, Pai querido, sejam gratos ao Senhor, Pai querido. Por isso eu quero abençoar, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, as ofertas dos seus filhos, os dízimos dos seus filhos, Pai querido, que são para a tua obra, que são para a tua casa, Senhor. Porque tu bem sabes, Pai querido, que o Senhor é quem tem nos dado todos os recursos, financeiro, saúde e até mesmo, Pai querido, a gratidão, Pai querido, em ofertar na tua casa. Por isso eu peço que o Senhor abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Traga seus dízimos, sua oferta e deposite no nome do Senhor Jesus. Com alegria, fico feliz de vir sua casa, abrir minhas mãos e ofertar. Com alegria, fico feliz de vir em sua casa, abrir minhas mãos e ofertar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Fico feliz de vir em sua casa, abrir minhas mãos e ofertar com alegria. Fico feliz de vir em sua casa, abrir minhas mãos e ofertar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 7. Eu quero falar nesta manhã sobre a família. Como alcançar estabilidade no meio da família, irmãos. Todas as pessoas estão num processo. E nesse processo, irmãos, é algo interessante que nós precisamos entender. Que Deus, Ele é bom, amém? Irmãos, se Deus é bom, se Deus é por nós, como é o nosso tema aqui que nós sempre falamos, quem é que pode ser contra a tua vida? Quem é que pode ser contra a tua família? Mas nós vamos entender aqui nesta manhã algo interessante, ao qual eu quero dimensionar nessa manhã, para que nós possamos entender o propósito que você veio aqui neste lugar. Amém? Capítulo 7 do livro de 1 Coríntios, eu vou estar lendo apenas um versículo, de número 14. Tá? 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 14. Para que possamos trabalhar nesta manhã com aquilo que Deus tem para você e para mim. Amém? Nos encontraram? Que eles puderem se colocar de pé. Diz assim a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. E ele está dando, irmãos, nessa manhã, uma direção para a família do povo de Deus
e do povo, irmãos, que se diz povo de Deus também. Porque se você perguntar a muitas pessoas, ele vai falar que é filho de Deus. Mesmo que não está na igreja, não segue religião nenhuma, não segue denominação nenhuma. Mas eu quero que você seja fortalecido nessa manhã. Amém? Diz assim: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Irmãos, observe o detalhe. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Eu vou ler de novo esse versículo. E quero que toda a igreja leia. Lê na tradução que está nas suas mãos. Às vezes há uma diferença de palavra, mas eu gostaria que você lesse. Amém? Vamos ler junto? Porque o marido a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. De outra sorte que os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Espírito Santo, obrigado, porque está aqui a noiva, está aqui a esposa, e sabemos que tu és o nosso esposo, que tu és o nosso marido, tu és, Pai querido, que nos faz tornarmos filhos santos na tua presença. Que essa palavra seja alcançada a vida dos meus irmãos de uma plenitude tal, para que eles possam conhecer, Pai querido, a maturidade, Pai querido, de viver na tua presença. Por isso, Pai querido, eu rogo ao Senhor, ministre ao coração deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Irmãos, se nós vamos falar sobre família, eu quero primeiramente falar sobre os problemas que existem no meio familiar. O primeiro problema que há, irmãos, é a falta de Jesus. O primeiro problema que há no relacionamento entre um marido e uma esposa é a falta de Jesus. Se você abrisse a tua Bíblia, deixa desligado, já que está toda hora desligando o negócio, então deixa desligado, liga o ar, fica mais fácil. Amém? Irmãos, se você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 2, você vai encontrar lá aonde começa uma história de uma boa família. Aonde que começa, irmãos, a felicidade da família. Porque nós vamos perceber que Jesus ele foi convidado para uma festa de casamento. Irmãos, o casamento entre o homem e uma mulher é uma constituição dada por Deus, segundo o que se encontra-se no livro de Gênesis, ao qual Jesus, Deus, Espírito Santo, ele forma ali a primeira família. E como que ele vai formar a primeira família? A primeira família formada, irmãos, eu acho interessantíssimo a colocação que Moisés nos explica como Deus constitui a primeira família. Ele observa que o homem estava só. Não observa que a mulher estava só. E eu quero dizer aqui uma coisa para as mulheres. Eu quero dizer uma coisa aqui especialmente para as mulheres. E eu quero dizer uma coisa para a igreja. Serve para as mulheres em especial e para a igreja no todo. Deus, ele olha e viu que não havia nenhuma parceira, nenhuma ajudadora, nenhuma que podia estar com Adão para auxiliá-lo, para ajudá-lo, para ser alguém que pudesse compartilhar com ele de todos os seus momentos, ao qual ele necessitava de uma coisa, de auxílio, de ajuda. O que nós vamos observar, irmãos? Que quando Deus ele observa que Adão estava só, ele faz o que, irmãos? Eu acho interessante. Que ele faz Adão dormir e retira da costela de Adão
a mulher. É por isso que a mulher tem uma costela a mais do que o homem, cientificamente comprovado. Então a ciência comprova aquilo que a Bíblia já disse que já tinha acontecido. Irmãos, então traz Eva para ser o quê? Uma auxiliadora. E eu quero dizer para as mulheres que a função da mulher é auxiliar o marido. A função da esposa é ajudar o marido. Irmãos, e observe uma coisa, que o apóstolo Paulo diz aqui, que tem mulher incrédula e tem marido incrédulo, que vai se tornar, irmãos, santificado pela maneira que ambos vão viver. Tanto a mulher como o marido. Para quê? Ganhá-lo, para restaurá-lo. Mas eu quero dizer para a igreja que Cristo vem e forma a igreja. Observe uma coisa, irmãos, que a igreja só é formada depois que Cristo é perfurado do seu lado. Entenda o mistério. Cristo, ele expira na cruz do Calvário, irmãos, é a revelação de Deus para a tua vida. Entenda o que Deus está falando contigo. Irmão, isso é privilégio que vocês estão recebendo. Então pegue, guarde tudo. Cristo, ele estende os braços e diz: Eli, Eli, sabactani. Está, ó Deus meu, por que me desamparaste? Mas na tua mão entrego o meu espírito. Pronto, está consumado. Vem e pede o corpo de Jesus. Deveria quebrar-lhe as pernas, mas cumpre a profecia que nenhum osso seria quebrado de Jesus. Mas para certificar que ele estava morto, irmãos, olha o surgimento da igreja. Olha como é que a igreja surge. A igreja é chamada de noiva de Cristo. Pega-se a lança e fura Jesus. Quando fura, sai o quê? Água e sangue. Adão, para ser formada a mulher, foi retirado da costela. Irmãos, os dois Adão tiveram que sofrer uma cirurgia para que surgisse a auxiliadora dele. A mulher, no primeiro Adão. A igreja, no segundo Adão, que é Cristo. Então você e eu temos uma responsabilidade como igreja de Cristo auxiliar o noivo, que é Cristo. Como que se auxilia, meus amados irmãos? É simples, nós vamos entender aqui como que a Bíblia nos fala. Porque Cristo, irmãos, sendo noivo, ele está esperando a noiva adornada. A noiva, irmãos, tem que estar o quê? Bonita, tem que estar sem mácula, tem que estar, irmão, preparada para encontrar com o noivo. E é por isso que Jesus, ele fala da parábola das 10 virgens. Ele fala das 5 loucas e das 5 prudentes, ao qual está relatado no livro de Mateus, a partir do capítulo 24. Meus amados irmãos, o que ele está dizendo? Que ele quer encontrar a noiva preparada. E como que se prepara a noiva, irmãos? É simples. É muito simples, irmãos. O apóstolo Paulo, ele está ensinando a igreja como ter estabilidade no relacionamento de família, no relacionamento de marido e esposa, no relacionamento entre igreja e Cristo, no relacionamento, irmãos, do convívio social. Paulo explica para a igreja de Coríntios, porque a igreja não estava aprendendo e não estava vivendo da maneira correta que é preciso nós vivermos, irmãos, para agradar o noivo. Como que se agrada o noivo? É simples que a Bíblia nos relata. Irmãos, no primeiro Adão, quando Deus traz Eva, entrega a Adão. Então ela passa a ser o que? Auxiliadora. Como ela era auxiliadora, irmãos, algo interessante. Muito interessante isso. Sendo auxiliadora, Deus diz assim:
uniciar o homem e a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Amém? Irmãos, se ambos serão uma só carne, olha a concordância que Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não estou entendendo o mistério, irmão. Deus está revelando algo para vocês. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o teu próximo, irmãos, ele não vai prejudicar, não vai querer fazer com que o outro sofra. Por quê? Quando o marido sofre, a mulher sofre também. Quando a mulher sofre, o marido sofre também. E sabe o que vai acontecer, irmãos? A maior dificuldade que há no relacionamento de uma família, nós vamos observar o caos nos filhos. Os filhos são o caos, irmãos, de uma família que não tem estabilidade. É através dos filhos que você vê. Irmãos, o que nós estamos olhando? O evangelho hoje está num caos por causa da igreja, que como auxiliadora de Cristo, está gerando filhos doentes. A família, irmão, saudável, tem que gerar filhos saudáveis. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui o seguinte: agora os vossos filhos não são impuros, mas são santos. E como que eles vão ser santos, aonde o pai e a mãe não é santo, irmãos? Porque os filhos são reflexo do pai. A igreja é reflexo de Cristo. Mas vocês já repararam que como reflexo de Cristo, a crente honesta e a crente desonesta? Há pessoas que são sinceras e pessoas que não são sinceras. Pessoas que são obedientes e pessoas que não são obedientes. Pessoas que honram a Deus e pessoas que não honram a Deus. E estão tudo dentro da família. Estão entendendo, irmãos? Então quer dizer que há um partidarismo. Há ali, irmãos, o que? Uma separação. Deus, porventura, faz acepção de pessoa? Não. Deus não faz acepção de pessoa. O pai e a mãe faz acepção de filho? Não. Mas quantos filhos abandonam os pais? Quantos filhos não respeitam o pai e a mãe? Quantos filhos, irmãos, estão diminuindo os seus dias sobre a terra? Quantas pessoas que foram chamadas por Cristo, estão na igreja, receberam a bênção, mas não tomam posse? Por que não tomam posse da bênção? É simples, irmãos. A Bíblia diz assim, livro de Efésios, livro de Colossenses: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Mas como prolongar os dias sobre a terra? Será que um pai e uma mãe, quando ver os filhos, irmãos, doentes, necessitados, ou até mesmo, irmãos, em uma dificuldade pela sua desobediência, não vai sentir? Sente. Claro que sente. Até mesmo, irmãos, aqueles que não gostam, porque quando se perde é que vai dar o valor. Quantas vezes nós ouvimos isso? Ah, eu ouvi fulano dizer, ou até mesmo você pode ter passado por essa situação, que morreu um filho, ou ele se perdeu, ou ele foi para algum lugar, ou está na prisão, ou aconteceu alguma coisa, e que você bate no seu coração: ah, eu poderia ter feito isso, poderia ter ensinado aquilo, mas o tempo já se passou, não tem como voltar mais atrás. Agora é colher o fruto do que plantamos, irmãos. Então é necessário nós entendermos uma coisa, que o apóstolo Paulo está ensinando a igreja a conquistar, ensinando o marido e a esposa a conquistar aqueles que não foram conquistados ainda. Mas como que se conquista? Pela nossa maneira de viver, irmãos. Porque quando Deus disse para Adão e para Eva: já que vocês agora são uma só carne, crescei-vos e multiplicai-vos. Mas crescei-vos e multiplicai-vos no que, irmãos? Lembre-se que no livro de Gênesis, a partir do capítulo 3, é que acontece a queda. Mas só que Deus já tinha dito para Adão e para Eva multiplicar.
Então gera-se filhos depois da desobediência. E esses filhos que são gerados depois da desobediência é que vem trazer tristeza na família, irmãos. De Adão e Eva. Porque é onde acontece o primeiro assassinato. Aonde, irmãos, acontece o quê? A primeira morte na terra. O que a Bíblia diz. Irmãos, o que vai acontecer? Dentro da família, igreja em si e família no particular, a desobediência à palavra de Deus é que vai gerar morte no meio da família. Morte, que morte? Será física ou será espiritual? Ambas, irmãos, muitas das vezes. Porque muitas vezes o filho, ele está vivo, mas morto para Deus. Porque não conhece a palavra, porque não vive a palavra, porque não sabe, irmãos, discernir o que o diabo está preparando como laço para a tua vida, e cai no laço do diabo constantemente. Mas o que aconteceu? Irmãos, eu quero trazer uma responsabilidade para os pais e para a igreja, e que foi Cristo que nos deu essa responsabilidade. A responsabilidade dos pais é ensinar os filhos o caminho do Senhor, para que depois de grande ele não venha se arrepender e não venha ter contentamentos nele. Ensina o caminho do Senhor aos teus filhos. Livro de Provérbios está escrito lá no capítulo 22, que você deve ensinar o caminho aos seus filhos. Irmãos, como igreja, nós precisamos ensinar aqueles que não têm ainda conhecimento dos caminhos que estão andando, para que possa voltar-se ao Senhor e serem felizes. É por isso que acontece no meio da igreja e acontece no meio da família. Eu vinha dizendo, conversando com o casal, o seguinte: eu falei, irmãos, eu já descobri como que o diabo tem destruído a igreja. Eu já descobri. E é por isso que eu disse que esse ano nós temos que conquistar. Primeiro eu falei que nós temos que ser uma família de verdade. Nós temos que ser uma família de verdade. Há indiferença? Há. Mas como igreja nós temos que ser uma família de verdade. Temos que nos unir. Temos, irmãos, que nos fortalecer. Vai haver diferença de personalidade? Vai. Mas o caráter, irmãos, é um só. O caráter tem que ser de Cristo. O caráter, irmãos, é a personalidade expressa da pessoa. E nós precisamos entender isso. Porque senão, irmãos, o que acontece? O diabo, ele consegue destruir a igreja quando ele destrói a família. Quando ele destrói, irmãos, o casamento, quando ele destrói os filhos, quando ele destrói, irmãos, a comunhão entre família, a igreja fica dividida. Vocês reparam que o apóstolo Paulo fala que nós somos o corpo. Nós somos o corpo. Se nós somos o corpo, irmãos, essa igreja faz parte do corpo de Cristo. Nós temos a denominação batista. Lá no Brasil, nós temos a denominação CPNA. Mas ambas são corpo. Um é cabeça, o outro é braço. Um é perna, o outro é dedo. Mas tudo faz parte do corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. E o que acontece? Se há uma deficiência no corpo, irmãos, eu queria ver alguém aqui, eu não vou fazer isso com o Catião não, que eu já fiz isso uma vez. Irmãos, está com seu dedo sangrando e não sentindo nada. Porque a cabeça vai automaticamente sentir a dor, porque vai refletir no seu corpo. Sabe o que eu quero dizer? Se a família está deteriorada, se a família não está, irmãos, vivendo na palavra de Deus, o corpo que é Cristo, o corpo que é a igreja de Cristo, está deficiente. E isso traz prejuízo à cabeça, que é Cristo, irmãos. Uma família que não entende o propósito ao qual Deus constituiu a família e constituiu a igreja, porque ambas andam junto, elas não andam separado, porque a igreja, irmãos, é aqui, mas a igreja também é na sua casa, a sua casa faz parte da igreja, porque, irmãos, nós vamos ver que quando Cristo, ele sai de cena, começa a constituir as primeiras igrejas. E as primeiras igrejas, por causa da perseguição, ela começa aonde? Dentro das casas. Começa dentro da casa. Culto dominical em casa. Culto do lar em casa.
Irmãos, quantas pessoas vêm para a igreja, mas jamais sentou com seus filhos e fez um culto no lar? Jamais, irmão, sentou e ensinou para os filhos o caminho do Senhor. Vamos abrir aqui uma aspa, irmão. Existem filhos, sim, que são obedientes. Existem filhos que são rebeldes. Existem filhos que crê e tem filhos que não crê. Mas, irmãos, é pela perseveração da oração. É você perseverar. É você buscar em oração para que você possa alcançar o filho incrédulo. Para quê? Para que ele aconteça o que aconteceu com o filho pródigo, como está relatado no livro de Lucas, a partir lá do capítulo 18 e 19, ao qual diz que o homem, tendo 2 filhos, o mais novo, pega tudo que tem e vai, gasta tudo, perde tudo, mas depois ele cai em si. Para cair em si, que eu disse ontem, precisa ter o quê? Uma boa consciência. Essa boa consciência que faz com que você caia em si, do seu pecado, dos seus erros, e reconheça: eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Pai primeiro. Irmãos, se nós pecamos primeiro contra o Pai, pela nossa desobediência, simplesmente nós estamos vivendo o que a palavra diz, encurtando o nosso tempo de existência sobre a terra. E como que o pai pode abençoar um filho rebelde? Como que o pai pode abençoar um filho que não obedece? Irmãos, eu tenho 3 filhos. O mais novo, ele vive toda hora sendo corrigido. Por quê? Porque, irmão, ele já está crescendo, já chegou a 14 anos. Aí agora, às vezes, ele acha que já pode falar alto. Irmão, eu ensino para ele o caminho, mas muitas vezes eu tenho que falar assim: opa, vem cá, a rédea tem que puxar. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você pensa. Não é isso que eu te ensinei. Principalmente quando erra. Eu falo: eu errei o que você está errando. Se você está errando aquilo que eu não errei, você aprendeu errado. Sabe por que as pessoas aprendem errado? É o que o apóstolo Paulo diz, irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes. Você sabe o que acontece dentro de uma família, onde o grande problema são as influências externas. As influências que vêm de fora. Irmãos, você está lutando para ter uma família de bênção. Você está lutando para ter uma família abençoada. Você está buscando a Deus, você está orando. E daqui a pouco, irmãos, como o caso, eu já disse aqui, fui visitar o nosso irmão na cadeia. O outro, irmãos, que pregou na nossa igreja, chegou aqui, irmãos, e pulou, e tal, irmãos, e glória a Deus, vocês têm que buscar o Senhor, você tem que servir ao Senhor. Olha, Deus é o único caminho, Deus é a única verdade, e glória a Deus, aleluia. E chegou aqui, irmãos, 5 anos na cadeia, 5 anos preso, deportado, e pregou a palavra, porque foi roubar um combine. Será que ele foi sozinho? Não, irmãos. A influência das amizades, as influências das más companhias. Quer viver feliz? Olha com quem que você está andando. Veja a companhia que está influenciando você. Veja as pessoas que estão influenciando a tua vida. Irmãos, nós precisamos ser influenciadores para que as pessoas andem na verdade de Cristo, irmãos. Nós precisamos não ser influenciados pelas pessoas, mas precisamos influenciar as pessoas a andar no caminho da verdade em Cristo Jesus, para que verdadeiramente nós possamos alcançar a maturidade de ser santificado. Mas precisamos, irmãos, não deixar. Então eu quero dizer, irmãos, isso aconteceu com pessoas batizadas, pessoas que tomam ceia, pessoas, irmãos, que pregaram e depois foram parar na prisão. Irmãos, você acha que uma mãe, um pai se alegra? Não. Você acha que a igreja se alegra? Não. Não se alegra, sabe por quê, irmãos?
Porque mancha o nome da família. Mancha o nome da família. Quando você tem um filho que lhe traz, irmãos, uma mancha na sua família, você não fica satisfeito. Quando tem um crente, irmãos, que faz um caos desse, se deixa ser levado, mancha o nome de Cristo. Porque as pessoas não vão olhar quem é, vão olhar. É crente. É irmão. É irmã. Então vê o quê? Esquece sempre, né? Aponta um dedo, tem 3 para ele. Mas o dedo acusador está aí, apontando, olha, é irmão que fez aquilo, é irmã que fez aquilo. Então, irmãos, nós temos que lembrar que fazemos parte do corpo. E o corpo tem que estar saudável. E é por isso, irmãos, que eu quero dizer aqui. Deus me levou a meditar junto com você, através do ensinamento do apóstolo Paulo, para que nós possamos lutar, perseverar em oração, primeiro, em oração, para que não haja, irmãos, sabe o que? Destruição no meio da família. E há muita destruição. Agora, irmãos, tem uns casos que aparecem, né? Trocar de esposa como se troca de roupa, trocar de marido como se troca de roupa. E isso não é só no meio secular. Já virou moda, até dentro da igreja. Uma hora, eu já ouvi um caso que tem um cantor gospel aí, que ele já casou 3 vezes. Já está para o 4º casamento. Irmãos, a Bíblia só dá legalidade para a separação em um ato de adultério. E isso pela dureza do coração do homem ou da mulher, quando não perdoa. Se houve um ato de adultério, aí se separa, se não houver perdão. Perdão, irmãos, não é aquele ato que, não, vou perdoar, vou conviver com meu marido ou com a minha esposa, mas vira e mexe e fala assim, você já me traiu mesmo, você é um sem vergonha, e começa, isso não é perdão. Trazer todo o tempo o pecado do irmão na cara dele não é perdoar. Então a igreja, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Nós não precisamos falar do pecado do irmão. Nós temos que mostrar o caminho da salvação. O caminho da santificação. Se você pecou, se a igreja pecou, irmãos, a única coisa que nós precisamos falar assim, olha, Deus ainda tem te dado uma chance. É tempo de consertar. Então se conserte. Se nós precisamos consertar, irmãos, é porque a nossa estrutura não está sendo eficaz na presença de Deus. Precisa melhorar. E a igreja precisa melhorar muito, irmãos. O evangelho do século 21 está sendo o pior evangelho da atualidade. Aonde deveria ser o melhor. Por quê? Irmãos, nós temos hoje a ciência a nosso favor, que comprova os fatos históricos da Bíblia, que comprova, irmãos, os fatos arqueológicos da Bíblia. Irmãos, há uma ciência que está a nosso favor. Há, irmãos, hoje a liberalidade de você ter um exemplar da Bíblia, a liberalidade, irmãos, de você ter uma comunicação mais clara do Evangelho. Mas o que nós estamos vendo? Famílias de servos de Deus destruídas. Pessoas, irmãos, pela incompatibilidade de genes. Quando casa, irmãos, é como está relatado no livro de João, que eu disse no início. Casamento, estava ali na bodas, e o que aconteceu? Era festa, o marido e a esposa. Acabou o vinho, acabou a alegria. Irmãos, porque o vinho é que traz sabor à festa. No tempo rabino, você pode ver que toda festa de casamento, toda festa, alguns crentes não, mas alguns crentes sim, tem uma champanhezinha, tem um vinho, não é? Porque traz alegria, traz calor da alegria. E sabe quem é o vinho do casamento do crente? É Cristo. É Cristo. Porque acabou o vinho, então o noivo e a noiva ia passar o quê? Vergonha. Irmãos, não é vergonha para você dar uma festa e os convidados perguntar para você, eu cheguei na festa, não tem mais vinho, não tem como eu me alegrar com o seu casamento. Sabe o que Deus está falando contigo? Se Cristo está na tua vida, então tem que ter alegria no relacionamento do seu casamento. Porque se Cristo não tiver, porque acabou o vinho. E aonde acabou o vinho é porque não há presença de Cristo, irmãos.
Ah, mas é porque você não convive com meu marido, é porque você não convive com a minha esposa, é porque que você não convive com meus filhos, irmãos. Carregue a sua cruz. Cada um tem a sua cruz. Se você admitiu casar com o incrédulo, irmãos, agora você tem que ganhar ele. Se você admitiu casar com o incrédulo, agora você tem que ganhar ela. Mas como que vai se ganhar? Irmãos, com a tristeza? Não. É através de Cristo, porque Cristo, quando chega no casamento, Ele faz a água que não tem gosto, irmão, não tem cheiro, a não ser quando está podre. Irmãos, a água só fede quando está podre. Tem aqui um copo de água. Está cheirosa. Está boa também. Não foi hoje. Sabe por quê, irmãos, que eu bebi essa água? Porque está limpinha. Ó. Dá até para me ver os irmãos aqui através da água. Eu queria ver se ela tivesse cheia de lodo. Eu queria ver se ela estivesse fazendo, eu ia fazer isso. Primeiro, se ela tivesse cheia de lodo, você ia estar vendo sujeira aqui dentro. Está aqui o casamento. Tem muito casamento que está assim, ó. Branco. Mas tem alguns casamentos que está sujo. A igreja também está assim. Tem igreja, irmãos, que está procurando santificação. E a santificação vem através de cada um. Não vem no coletivo, vem através de cada um. A santificação é dada a cada um. Não é na multiplicação, não, irmãos. Porque você tem que procurar santificar a tua vida. Você tem que procurar melhorar a tua vida. Como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe. Para quê? Para que verdadeiramente aconteça a verdade de Cristo na nossa vida. Por que algumas famílias, irmãos, quando olha, é invejável? Invejável no bom sentido. Nossa, o pai e a mãe servem ao Senhor. Nossos filhos são obedientes. Mas quando você vê alguns pais e algumas mães falam assim, nossa, filho é rebelde. Filho desobediente. Nossa, o irmão ali obedece o pastor. Nossa, aquele outro irmão ali, toda vez que o pastor fala com ele, dá sempre uma desculpa. Que irmão rebelde. Igreja e família. Irmãos, o que está acontecendo no meio das famílias e da igreja? É a mesma coisa. As pessoas estão se tornando incrédulas. Não crer mais na eficácia e no poder de Deus. Mas eu e você, que estamos lutando, precisamos, irmãos, santificar a nossa vida para alcançar aqueles que não foram alcançados. Precisamos demonstrar com atitude, irmãos. Porque é muito simples. Nós servimos a Deus quando vai tudo bem. Mas quando no meio dos sentimentos nervosos, porque eu nunca vi um casal, né, brigando, jogando um rosa no outro. Eu te amo, meu amor. Isso é uma graça. Né, irmã Thalita? Né? É assim que faz, né? Pega a rosinha, né? Fala assim, ai, meu amor, eu te amo. Né? Eu te amo. Só com rosinha. Né? Aquela rosinha bonita, né, irmãos? Pega assim, ai, meu amor, eu te amo tanto porque você não lavou a louça. Ai, eu te amo tanto porque você não limpou a casa. Ai, meu amor, eu te amo tanto porque você não pagou a conta, eu fiquei sem telefone. Ai, meu amor, que lindo, você é demais na minha vida. Eu vou até preparar um jantar especial para você. Não é assim, irmãos. Não é. Dentro da igreja é a mesma coisa. Dentro da igreja é a mesma coisa. Irmãos, nós precisamos entender. Eu quero dizer aqui uma coisa. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja. E ele diz que a mulher é ganha pelo marido crente. E o marido é ganho pela mulher. Para que gere filhos, não mais impuro, mas santo. Você já viu gerar filhos sem um relacionamento sexual? Nunca vi gerar filhos sem relacionamento sexual, a não ser de Maria, que
que foi gerada pelo Espírito Santo. Irmãos, tem homens que não gostam de fazer sexo, tem mulher que não gosta de fazer sexo. Não gosta. Nós temos alguns jovens aqui, alguns que daqui a pouco vai casar, que precisam entender, irmãos, que esse é um dos piores momentos que há no relacionamento, a falta de unidade. Porque no ato sexual há unidade, torna-se um corpo só. A Bíblia nos fala que isso torna-se um só corpo, aquele que se une um com o outro. Sabe o que acontece no meio da igreja? A mesma coisa. A igreja não quer se tornar um só com Cristo. Por quê? Estão se negando um ao outro. Acontece dentro do relacionamento. O relacionamento entre o homem e a mulher se nega-se um ao outro, então é tentado por Satanás. Está aqui escrito na Bíblia, nesse mesmo capítulo 7. Não se negue um ao outro, ao não ser por consentimento mútuo. Que isto é por um pouco de tempo. Ah, pastor, é porque eu estou com dor de cabeça, porque eu estou com isso, porque eu estou aqui. Irmãos, aí é que acontece uma outra coisa. No relacionamento do casamento, falta de diálogo. Não há uma boa conversação. Não há um bom diálogo no casamento. Sabe o que acontece dentro da igreja? A mesma coisa. As pessoas não sabem o que está acontecendo com A ou com B, mas tiram suas conclusões e começam a abrir sua boca, começam a falar demais, criando problemas, irmãos. Não chega a quem de direito e conversa. Não chega e fale. Não chega a ter um diálogo. Irmãos, quantas pessoas tiram ideias erradas porque viu alguma coisa, mas não sabe o que está acontecendo. Algumas pessoas, irmãos, já escutei pessoas falar, pastor, tu tem que orar mais. Não falou para mim, falou para outro. Pastor, tem que orar mais. Eu quero ver essa pessoa estar aqui comigo de madrugada orando. Eu quero ver essa pessoa aqui que não vê ao tempo que eu entro para aquela porta, dobro o meu joelho aqui, estou intercedendo pela vida dela, mas está abrindo a boca, falando demais, e está trazendo o quê? Prejuízo para ela mesma. Por quê, irmãos? No relacionamento onde não há um diálogo, há prejuízo. No relacionamento onde não há uma boa conversação, 60% dos relacionamentos que estão destruídos é porque o marido e a esposa não há um bom diálogo, não há uma boa conversação, não há uma boa intimidade para ter liberalidade de expor, irmãos, o que está dentro do coração. Porque o outro não entende, porque o outro não compreende. E dentro da igreja é a mesma coisa. As pessoas, irmão, não sabem o que está acontecendo. Ah, fulano não está vindo na igreja. Ah, o pastor não está dando nem atenção. Não sabe o que está acontecendo. Não sabe o diálogo que está tendo entre o pastor e o irmão. Não sabe o que está acontecendo entre o pastor e o irmão. Não sabe o que está acontecendo entre o irmão e a igreja. Mesma coisa dentro da família. Mas aí já tira a conclusão. Ah, o pastor fez alguma coisa, ou o fulano fez alguma coisa. Não sabe o que está acontecendo. Então tira essas conclusões porque não tem um diálogo, irmão. Então a deficiência que está acontecendo dentro da família é a falta de diálogo. Uma falta de uma boa conversação. Boa conversação, irmãos, não é acusação. É conversação. Não é, você fez aquilo, você já fez isso, você já fez isso. Não, irmãos. É resolver as questões que estão atrapalhando a presença do Espírito de Deus no relacionamento. Irmãos, uma dificuldade dentro da igreja, sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão dando mais lugar ao diabo, que é o pai da mentira, do que, irmãos, a presença do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo, não sabeis vós que o Espírito Santo habita no meio de vós? Se habita no meio do relacionamento, irmãos, o Espírito da verdade. Então é necessário nós andarmos na verdade, porque contra a verdade não há mentira, irmãos. E o que acontece dentro do relacionamento? No casamento, é isso. Por que muitos se separam? Irmãos, quer ver uma coisa interessante? Repare e pense um pouquinho. Um casal se separa. Por quê? Falta de sexo, falta de dinheiro, incompatibilidade de gêneros, porque não tem um diálogo, não compreende um ao outro. Mas no início não era assim.
No início não era assim. No começo era tudo mar de rosa. Dentro da igreja a mesma coisa. Você vem e aceita Jesus, você não olha os defeitos dos irmãos. Não olha o defeito da igreja. Passa um tempo, aí você começa a observar. O louvor não está bom, a pregação não está boa. O irmão não está fazendo o que tem que fazer. Está na hora de eu mudar de igreja. Irmãos, hipocrisia. Hipocrisia, sabe por que hipocrisia? Irmãos, se nós estivermos fazendo parte de um corpo, o que vai adiantar? Porque se o separado casa de novo, o problema vai ser a mesma, só vai mudar a identidade. A igreja se muda, só vai mudar a identidade, porque vai ter mesmos problemas, irmãos. Então, na verdade, é que essas pessoas de quê? Não adianta trocar de marido, não adianta trocar de esposa, não adianta trocar de igreja, porque o mesmo é um só. É um corpo só, irmãos. E só tem um cabeça que é Cristo. E se Cristo é o governante da cabeça, do relacionamento, do casamento e da igreja, então há solução. Mas precisamos aonde? Estar em Cristo. Porque se não estivermos em Cristo, irmãos, nós vamos ser andarilho. Porque amantes tem um monte. Amantes tem um monte, irmãos. E sabe quem é amante? É o diabo. Amante é o diabo. Amante é o capeta. É o demônio, irmãos. Ele é amante. Sabe por que ele é amante? Porque o amante vem destruir a família. O amante vem destruir a igreja. Sabe por que amante, irmãos? Tira o foco. Tira os olhos. Mas sabe quem é culpado de existir um amante no relacionamento, no casamento? Ou é o marido ou é a esposa. Ou ambos juntos. Sabe qual é o culpado da igreja, irmãos? Está com tanta dificuldade para alavancar, para avançar num país aonde há uma dificuldade pela natureza que há de um mundo tenebroso, aonde o Deus desse século tem cegado o entendimento dos que estão de fora e até mesmo daqueles que estão aqui dentro, simplesmente por culpa nossa. Por quê, irmãos? Damos legalidade, viramos as costas no momento que precisamos auxiliar, precisamos estender a mão, deixamos afundar. Então, o que acontece é isso, irmão. As igrejas no Japão estão afundando porque as famílias estão sendo deterioradas. As famílias estão sendo destruídas. Então, é necessário, vocês como parte desta igreja, entenda que você faz parte de um corpo de Cristo. E você tem que olhar para a palavra de Deus. Você tem que procurar viver uma vida conforme a palavra do Senhor. Para que você verdadeiramente não seja parte do corpo doente. Nós, como igreja, que estamos aqui nessa nação, precisamos, irmãos, ter uma vida saudável. Para que nós não podemos fazer parte do corpo de Cristo que está no Japão, doente. Você não pode fazer parte do corpo de Cristo doente, irmãos. O que eu mais vejo aqui no Japão, sabe o que é? Irmãos, igrejas que não se unem. Pastores, irmãos, que não se unem, porque o ministério é grande, porque o ministério é isso, porque tem um ministério de louvor bonito, porque tem um pregador eloquente. Não se mistura, irmãos. Não pode ter intimidade com os outros. Vamos fazer evento só fechado. Hipocrisia, tão doente, irmão. Essas igrejas no Japão estão doentes. Nós fazemos parte dessas igrejas. E nós precisamos ser sarados. Nós precisamos ser curados, irmãos. Como igreja, nós precisamos ser curados. Então precisamos restaurar nossa família, como foi cantado. Você precisa restaurar a tua família no altar do Senhor. Irmãos, tem uma mulher aqui dentro que eu não vou falar o nome, mas ela sabe que eu estou falando com ela. Ela é mãe. Quer ter o filho, a filha, nos pés do Senhor. Mas tem a boca suja. Tem a boca suja. Ao invés de abençoar, fala palavras de maldição. Como que vai ganhar um filho desse jeito? Como que vai ganhar? Os filhos não ganham. Então é necessário mudar a maneira de agir, de pensar.
Como que alguém quer ganhar Cristo se não dá um exemplo dentro do trabalho? Como que alguém vai falar que vai na igreja onde Deus fala, onde Deus age, mas se dentro de casa não tem um comportamento adequado? Dentro do trabalho não tem um comportamento adequado? Dá mau testemunho, irmãos. Irmãos, o meu testemunho é que fala dentro da minha casa. Eu sei quando eu erro. Estava conversando com meu filho, eu falei com ele. Falei, meu filho, você me perdoa, porque quando você foi pequeno, eu não consegui detectar esse problema que você tem. Ele disse, pai, não se preocupe. Eu sei por que aconteceu isso. Foi por isso, nós estávamos conversando. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que não podemos reconhecer nossos erros. Nós não podemos nos humilhar. A Bíblia diz, aquele que se exalta será abatido. Mas se você aprende a viver uma vida humilde, porque Jesus viveu humilde, irmãos. Jesus, ele era humilde. Foi por isso que ele lavou os pés dos apóstolos. Ele pegou e lavou os pés dos apóstolos, fazendo sabe o quê? Demonstrando a sua humildade. Irmãos, se você reconhecer um erro seu, não é algo ruim. Sabe por que não é algo ruim, irmãos? Porque você está se humilhando, porque você está reconhecendo que precisa melhorar. E sabe o que Deus olha? Eu vou santificá-lo. Eu vou erguê-lo. Eu vou restaurá-lo. Porque ele está reconhecendo que precisa de mim. Ele está reconhecendo que errou. Irmãos, nós precisamos entender que esta igreja precisa mudar. Nós precisamos mudar como família. Precisamos mudar como igreja. Irmãos, eu estou terminando. Eu quero dizer aqui que a Bíblia diz aqui, versículo 13. Você casou. Pessoas aqui, irmãos, fizeram uma aliança com essa igreja. Quem faz uma aliança decide casar. Agora você já reparou que qualquer coisinha arranca a aliança do dedo e quer separar? Irmãos, eu fico meio abismado assim. Eu já falei para um casal que é casado e não usa aliança. Quem não usa aliança, o amante olha, está solteiro, está solteira, está livre, está solta. Eu vou atacar. Sabe o que eu quero dizer? Isso é dentro do relacionamento do casal. Sabe o que eu quero dizer com a igreja? Se você não defender a igreja que você está vivendo, irmão, você vai ser atacado pelos amantes. Vamos na nossa igreja. A minha igreja é melhor. Olha, o louvor da minha igreja é melhor, hein? Olha, o meu pastor é bonzinho. O meu pastor, ele prega assim, olha, ele é formado. Não, formado também sou. E que adianta isso? Formação não leva ninguém para o céu. O que leva é santidade. Ah, o louvor dos irmãos lá, olha, eles têm um coral. Que coral lindo. Você canta, vem cantar no nosso coral também. Irmãos, coral não vai para o céu. O que vai é cada um que faz parte do coral que está vivendo uma vida de santidade. Então, irmãos, faça uma aliança com essa igreja e viva a aliança, defenda. Porque todas as mães, irmãos, todas as mães são assim. E os pais também. O filho pode estar errado. O filho pode ser ruim. Mas vai falar mal dele para tu ver. Vai falar que ele é ladrão, vai falar que ele não presta. Meu filho? Porque quando você fala mal do filho, você fala mal do pai. Quando você fala mal da filha, você fala mal da mãe. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Quando alguém fala mal dessa igreja, fala mal de Cristo. Quando alguém fala mal de você, que faz parte dessa igreja, fala mal de mim. Por quê? Nós somos instrutores, nós estamos conduzindo a igreja, irmãos, a alcançar a maturidade para conquistar dias melhores, para conquistar, irmãos, melhor dia e seja feliz. Então, quando as pessoas, irmãos, como que me doía? O irmão já saiu daqui.
Graças a Deus. Irmãos, todo irmão que sai da igreja, eu dou graças a Deus. Porque se não está aqui para somar, não faz parte da família. Porque o pai não segura o filho. Eu já disse para o meu filho. Enquanto ele é pequeno, para minha filha também. Está aqui, ó. Debaixo da minha mão. Anda até onde eu deixar. Agora é de maior, quer andar? Ensinei tudo, fiz tudo que a Bíblia ensina. Quer andar pelos seus caminhos? Vá. Se arrepender, volte, estarei te esperando. Então, irmãos, qualquer um que sair da igreja, graças a Deus porque saiu. Porque se não está aqui para somar, está aqui para dividir. Um filho, quando não está na família para somar, para ajudar o pai e a mãe, eles estão para acabar com o pai e a mãe. Porque tem filhos, irmãos, que estão destruindo os pais. Suga tanto o pai e a mãe, que eles, irmãos, envelhecem antes do tempo, fica doente antes do tempo, morre antes do tempo, por causa dos filhos tanto sugar. Me dá. Eu já disse para minha mãe o seguinte, minha mãe está com 62 anos, tem 5 filhos, estou quase terminando. Isso está sendo gravado. Irmãos, eu tenho 2 irmãs e 3 irmãos. Eu disse para ela assim, mãe, aproveita a aposentadoria, passeia, porque se você morrer eu vou aproveitar o seu dinheiro, e meus irmãos também, e a senhora vai ter um problema, porque a gente vai querer dividir a herança. Então aproveita, senhora, porque a senhora já está com 62 anos, pare de se matar, de trabalhar à toa, teus filhos já estão criados, aproveita um pouco. Sabe o que acontece, irmãos? Os pais se matam para os filhos, depois que os filhos casam, crescem, esquecem do pai e da mãe. E tem filhos, irmãos, que vivem na dependência do pai e da mãe até morrer. Até morrer. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Essa igreja precisa crescer. Porque como Cristo, família de Cristo, vocês precisam crescer, irmãos. Porque nós só vamos crescer quando vocês crescer. Porque até quando? Nós vamos estar ensinando a palavra para que vocês cresçam. Até que vocês possam ter condição de ensinar a outro para crescer também. É necessário isso, irmãos. Nós temos que crescer na graça, como diz o apóstolo Pedro, e no conhecimento da verdade, para sermos o que, irmãos? Forte, estruturado, para quando vier essa dificuldade, você continue ainda firme, buscando ao Senhor, defendendo a tua fé, não deixando com que a incredulidade, irmãos, entre e domine a sua vida. Você tem que crer, porque, irmãos, eu creio que essa igreja vai romper. Irmãos, eu disse aqui no começo do ano, nós vamos bater forte, só vai ficar quem quer crescer. Porque, irmãos, eu estou pregando a palavra da verdade. Eu quero alguém me dizer aqui o contrário do que eu estou dizendo. Eu quero alguém me provar aqui se eu estou dizendo alguma heresia, alguma mentira. Está aqui, ó, na verdade da Bíblia. Está aqui, ó. Sabe por quê, irmãos? Antes de ter compromisso com qualquer um de vocês, eu tenho compromisso com Deus. Porque não adianta eu ter compromisso com vocês. Não adianta eu ser bonzinho. Não adianta eu fazer as coisas que vocês querem e não fazer o que Deus quer. Eu tenho que fazer o que Deus quer. Se eu estiver sendo conhecido por Deus, irmãos, isso é o que me importa. Sabe por quê? Porque é o único que pode me dar a salvação. É o único que pode me dar, irmãos, a vida eterna. E é o único que pode dar para você também. Então você tem que ser conhecido por Deus. E nós estamos andando no mesmo caminho. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, entra um de cada vez na porta. Não passa 2. Não passa 3. A porta, irmãos, graças a Deus que Deus fez uma porta multiforme e graça. Que ela é de acordo com a sua estatura. Se você é baixo, a porta ela baixa. Se você é gordo, a porta engorda. Se você é magrinho, a porta fica magrinha. Irmãos, não importa. Você vai passar assim, ó, certinho. Não vai ter um espaço. Não vai ter, irmãos. Então nós precisamos entender uma coisa. Eu já disse aqui, tenho sempre repetido, irmãos, enquanto eu viver, eu vou falar isso. Eu tenho pouco tempo. Você tem pouco tempo. Aproveite o pouco tempo que você tem e glorifique, exalte, honre ao teu Deus. Exalte Ele, irmãos. Faça aquilo que você ainda não fez para glorificar e honrá-lo.
É isso que nós precisamos fazer, irmãos. É isso que nós precisamos estar, irmãos. Por isso que, irmãos, quando eu leio a Bíblia e vejo cada momento que Deus fala comigo, eu analiso a minha vida, analiso a vida da minha família, analiso a vida da igreja que eu estou, irmãos, conduzindo. Eu me pergunto todas as vezes, meu Deus, quando é que eles vão entender? Senhor, me ajude a entender melhor a Tua palavra, para que eu possa praticar e ensinar. Por isso, irmãos, que toda vez que você entra nessa igreja, você vai estar recebendo instrução. Você vai estar recebendo o que Jesus disse que nós temos que fazer. Ensinamento. Você vai ser ensinado. Irmãos, mesmo que a pregação seja eloquente, mas você vai estar sempre sendo ensinado a viver melhor. A semente é lançada, mas depende de cada um, irmãos. Eu disse ontem sobre a consciência. E eu vou fazer uma retrospectiva na metade do ano. Qual é o saldo positivo desta igreja? Em negativo. Nós estabelecemos uma meta no final do ano. Irmãos, e a minha consciência está me dando nó no estômago. Porque foi falado aqui, irmãos. Nós precisamos mudar. Nós precisamos melhorar. Nós temos o objetivo de, pelo menos, no mês de abril, batizar, no mínimo, 10 novos convertidos. 10. Irmãos, eu tenho perguntado a Deus, Senhor, que o Senhor me dê esses 10. Mas será que o Senhor não pode dar 10 para o meu irmão também? Mas depende de cada um. 10 que sejam realmente convencidos pelo Espírito Santo de Deus, que precisam de Cristo. Mas antes de nós convencermos esses 10, é preciso convencer a mim mesmo. Porque nós estamos sendo observados 24 horas. Você está sendo observado 24 horas. Cada atitude que você faz, cada ato que você faz, irmão, está sendo observado. Seja ele bom ou ruim. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Porque eu quero finalizar com a palavra de Jesus, ao qual o próprio Deus disse para o primeiro Adão: crescei-vos e multiplicai-vos sobre a terra. Jesus termina seu ministério dizendo: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando toda a verdade. Expulsa demônio, cura os enfermos, mas anuncia o ano aceitável do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 28, livro de Marcos, capítulo 16, está escrito tudo isso que eu falei para você. Então é necessário nós multiplicarmos, mais saudável. É necessário nós cuidarmos dos filhos que nós temos. E eu quero cuidar de vocês. Eu disse aqui, irmãos, que eu não vou mais esperar que os filhos aprendam a andar. Eu vou segurar pelas mãos para andar. Porque eu não tenho tempo para esperar. Não tenho tempo mais. Tem filhos que já crescem, já desenvolvem rápido. Tem outros que você tem que segurar na mão. Tem que ensinar os primeiros passos. Tem outros que você tem que segurar para não cair, porque acha que já pode andar. Então, alguns eu vou puxar, outros eu vou segurar. E vou segurar firme. Isso independente de quem seja. Eu vou segurar firme. Se for preciso, nós vamos puxar. Se for preciso, nós vamos segurar. Não é por esse caminho. Não é desse jeito. Porque a minha responsabilidade é que todos nós venhamos ao conquistar, irmãos, um reino de paz. Um reino onde Deus, onde Jesus seja glorificado. Amém? Amém. Você quer fazer parte dessa família? Amém? Amém? Você quer realmente
que Deus trabalhe no seu relacionamento, no seu casamento, na sua família. Se coloque de pé. Eu sei que tem pessoas aqui, irmãos, que precisam de uma intervenção de Cristo. E essa intervenção é trazendo vinho novo. Vinho novo, irmãos, porque na boda do cordeiro ali, nas bodas do casamento, acabou-se o vinho. E a mãe de Jesus falou, acabou-se o vinho. E disse aos servos, faça tudo o quanto ele mandar. E Jesus disse assim, encha as talhas com água e sirva. A água foi colocada, não tinha cheiro, não tinha sabor. Mas quando retirou-se da talha, ela tinha gosto, tinha cheiro e tinha sabor. Sabe o que eu quero dizer? Se o seu relacionamento, um casamento, dentro da igreja, como noiva, não está bem, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela sua família. De repente, seu esposo, sua esposa, algo que você tem certeza e sabe que precisa que Deus venha trazer esse cheiro, esse sabor, de viver na alegria do casamento. Não só entre vocês, no particular, mas como igreja também. Porque Cristo é o cabeça, irmãos. E eu tenho certeza que Ele está falando contigo. Eu quero orar por você, se você quiser. Dê um passo e vem aqui à frente. Irmãos, Deus, Ele quer algo melhor na tua vida. E é por isso que Ele está cada dia mais lhe conduzindo nas portas estreitas, para que você seja feliz. A porta estreita, irmão, depois de ter passada, vai se redobrar em abundância de graça e felicidade na tua vida. Eu creio nisso. Eu creio que tua família vai melhorar. Eu creio que a tua vida vai melhorar. Eu creio que esta igreja, hoje nós estamos aqui, essa quantidade de pessoas, mas se nós ficarmos saudáveis, nós vamos começar a multiplicar filhos saudáveis. Mas isso vai começar por nós aqui. Começar por você, começar por mim. Amém? Nós estamos num processo. E esse processo é para a cura. Cura na nossa alma. Cura na nossa vida física, espiritual e emocional. Amém? Senhor meu Deus, está aqui a vida da tua filha. Meu Deus, eu sei, Pai querido, que a tua filha tem passado pelas lutas, Pai querido. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fortalece a tua filha, Senhor. Meu Deus, dê sabedoria, Pai querido, para que, como diz ali o apóstolo Paulo, meu Deus, que ela possa ganhar, Pai querido, o teu filho, o teu esposo, Pai querido, e que ela possa ser ganha por si mesma, Senhor, a andar na tua presença como o Senhor diz que tem que andar, Senhor. Meu Deus, como noiva, Pai querido, do Cordeiro, Pai querido, eu quero abençoar a vida da tua filha, e quero repreender, Pai querido, toda incredulidade, tudo aquilo que o diabo tem lançado de seta, Pai querido, na tua mente e no teu coração, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Amém. Aquele olha. Meu Deus, está aqui a vida da tua filha. Meu Deus, tua filha está intercedendo pela tua família, que não foram alcançados ainda, Senhor. Meu Deus, usa a vida dela para que sirva de testemunho, para que possa, Pai querido, alcançar, Senhor. Ah, Senhor, a felicidade de ter uma família, Pai querido, que ande, Pai querido, no privilégio da salvação e redenção, vivendo dias melhores sobre a terra. Por isso, Pai querido, eu te peço, abençoa, Pai querido, repreende, Pai, que toda obra maligna, Pai querido, contra a família da tua filha, em nome de Jesus. Amém e amém. Os dois juntos. Meu Deus, está aqui esse casal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus,
A tua palavra diz que ambos serão uma só carne. Meu Deus, mas o diabo, Pai querido, quer destruir a família, trazendo dissensão, discórdia, Pai querido, porfia. Mas em nome do Senhor Jesus, Pai querido, todo laço, Pai querido, de incompatibilidade de gênero, meu Deus, tudo aquilo que tem atrapalhado, Pai, que da comunhão dos teus filhos, eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor, Pai, que na comunhão dos santos, venha abençoar, Pai, que pois os filhos que foram gerados, Pai, que agora são santos, não mais impuros. Por isso, Pai, que haja pureza, Pai, que no relacionamento deste casal, para que eles possam, Pai, que multiplicar, Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero repreender, Pai querido, abençoa, todo laço do passarinheiro contra esse casal. também. Meu Deus, ambos serão um só corpo, Pai Abençoa, querido. Senhor, Então que haja, Pai querido, amor, famílias. Amém. que haja compreensão, Amém. que haja dedicação, Pai querido, entre, Abençoa, Pai querido, Senhor, esse casal. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo e repreendo todo laço do diabo contra a família, Pai querido, contra esse casal, pois os filhos são santos, segundo a tua vontade. Eu abençoo em nome de Jesus. De amor. Amém. Que o casal Meu seja Deus, está aqui, um Pai para o querido, outro, de corpo essa e família. de mente. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, está aqui, E Pai que querido, nada no mundo Pai separe e a filha. um casal meu Deus, sonhador. que em nome do Senhor Jesus, Pai querido, que essa unidade, Pai querido, no relacionamento entre pai e filho, seja, Pai querido, de obediência, seja, Pai querido, de responsabilidade Que ninguém para com o vá outro. dormir Por isso, Pai querido, eu repreendo, Pai querido, sem toda a luta, meu Pai, toda a adversidade, Pai, que toda a desigualdade seja repreendido, Pai querido, em nome de Jesus. Meu Deus, que haja, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, felicidade, Pai querido, e companheirismo, Pai querido, nesse relacionamento entre pai e filho, para que haja, Pai querido, multiplicação, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo. Amém e amém. A graça do Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, está aqui esse casal, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Toma, Pai querido, aqui esse casal. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Eu quero repreender, Pai querido, toda obra maligna contra esse casal, Pai querido. Meu Deus, que haja, Pai querido, em nome de Jesus, compreensão. Que haja, Pai querido. Que haja, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Eu repreendo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, toda artimanha. Cuida, Senhor, do nosso pastor, Senhor. Dá-lhe unção, Senhor, para que ele ministre a palavra. Levante, Senhor, esse homem como seu filho, Senhor. Que ele possa ministrar a sua palavra, Senhor, e ter a unção de Deus. Oh, Senhor, santo é, Senhor, dá um novo para nós, Senhor. Dá espírito, Senhor, liderança, Senhor, dá espírito novo. Em nome de Jesus, toma esse casal em tuas mãos, Senhor. Toma esse casal em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, todo laço seja desfeito. E que a comunhão do teu Espírito esteja sobre a vida deles. Para que eles possam multiplicar, Pai querido, o teu reino e viverem em paz. Diante, Pai querido, da fidelidade ao Senhor, eu declaro que os teus filhos vivam um novo tempo. E que haja, Pai querido, cheiro suave no relacionamento entre esse casal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Descansarei nos braços de Jesus. Amém. Meu Deus, está aqui o teu filho. Toma a vida dele em tuas mãos, Senhor. Eu repreendo, Pai querido, toda artimanha, todo laço, Pai querido, contra a vida e o relacionamento do teu filho. Meu Deus, tudo aquilo que o diabo tem preparado de laço, eu desfaço no nome do Senhor Jesus. Para que haja, Pai querido, comunhão entre ele e a tua esposa. Meu Deus, que ele possa, Pai querido, ganhar a tua esposa, Pai querido, pelo seu testemunho, Pai querido. E assim, Pai querido, que os teus filhos sejam santos, seja santificado na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, toma a vida do teu filho, guarda, Pai querido, e protege o seu casamento. Em nome de Jesus. Amém e amém.
acontece qualquer de repente. Meu Deus, está aqui a tua filha. Meu Deus, eu repreendo todo laço, Pai querido, contra a sua família, contra os teus filhos, Pai querido. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, use a vida da tua filha, Pai querido, para alcançar os teus filhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreenda todo laço, Pai querido, contra esta família, para que ela seja abençoada e liberta em nome de Jesus. Amém e amém. Sabendo onde vai. Senhor, meu Deus, toma aqui a vida do teu filho. Meu Deus, eu repreendo, Pai, que todo laço, Pai querido, na mente, no coração e na alma dele, contra a família dele, Pai querido. Alcance, Pai querido, teu pai, tua mãe, teus irmãos, Pai querido, tua futura esposa, Pai querido. Que haja comunhão plena, para que os filhos que forem gerados sejam santificados na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abençoa, Senhor, a minha Senhor, meu Deus, em nome do Senhor também. Jesus, toma a vida da tua filha. Meu Deus, que haja, Pai querido, comunhão, Pai querido. Que haja, Pai querido, relacionamento, Pai querido, verdadeiro entre a tua família, Pai querido. Dê para ela um espírito de sabedoria, Pai querido. Repreenda todo laço, Pai querido, do diabo contra a tua mente, teu coração e a tua alma. Para que os filhos que foram gerados, Pai querido, sejam santificados pela vida, Pai querido, da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, toma a vida da tua filha, guarda a tua mente, guarda o teu coração. Meu Deus, prepara, Pai querido, o relacionamento, Pai querido, conjugal. Que seja, Pai querido, ela sábia, Pai querido, a escolher, Pai querido, o esposo, Pai querido, para conduzi-la, Pai querido, no relacionamento afetivo. Para que seja, Pai querido, da mesma comunhão, Pai querido, para que ela não venha sofrer o caos, Pai querido, da incredulidade. Mas, Pai querido, guarda a tua mente, guarda o teu coração e abençoa em nome de Jesus. Amém. E amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha. Meu Deus, toma a vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo, Pai querido, todo laço, Pai querido, contra a vida do teu filho, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, primeiramente, Pai querido, quero jogar todo laço, Pai querido, na mente e no coração dele. Seja desfeito agora, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, tome a tua família e os teus filhos, que não tem, Pai querido, conhecido ainda, Pai querido, a liberdade do teu Espírito. Por isso, Pai querido, eu declaro que os teus filhos possam servir ao Senhor. Tome, Pai querido, a tua vida. Pai querido, eu quero repreender também toda enfermidade. Meu Deus, toda enfermidade sai em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, venha curar, Pai querido, a vida do teu filho. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, eu libero também a cura, Pai querido, sobre a vida do teu filho, que ele seja restaurado, curado e liberto, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Amém, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Amém. Meus amados irmãos, depois de vocês leiam na sua casa 2 Reis, capítulo 22, aonde fala de um garoto de 8 anos de idade que começou a reinar, chamado Rei Josias. Ele só começou a reinar com 8 anos de idade, porque ele aprendeu o caminho da verdade. Amém? Então depois na sua casa você leia, não deixe de ler, aprenda cada dia melhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus proteja a tua família, que Deus proteja a tua igreja. Irmãos, defenda a tua família, defenda a tua esposa, defenda teu esposo, defenda os seus filhos, defenda os seus pais, defenda a tua igreja. Isso, defenda, irmãos. Defenda principalmente a tua igreja. Não deixe, irmãos, se levantarem contra aqueles que te servem. Não deixe as pessoas falarem mal da tua igreja. Não permita, irmãos. Não permita. Não deixe. Seja você um exemplo. Cuide da sua família e cuide da sua igreja, para que juntos nós possamos ser felizes. Amém? Amém, irmão? Irmãos, eu quero anunciar aqui que terça-feira
nós estaremos começando um discipulado na igreja, preparando alguns irmãos que quiserem. Eu já falei com a Kioshi, com o Paulo e com o Gabriel, mas está aberto para outros irmãos. A partir das 8h30, nós começaremos um seminário preparando novos obreiros e novos líderes para ser capacitado, irmãos, porque como nós já dissemos aqui que nós vamos começar o nosso PGE, pequeno grupo de estudo no lar, né, para que você possa estudar na sua casa, para que você possa ter o seu momento de comunhão com Deus. Nós vamos estar depois compartilhando com os irmãos qual é o livro que nós estaremos estudando da Bíblia junto, porque no domingo nós estudaremos durante a semana. No domingo nós vamos estar fazendo o nosso culto da família e nós vamos estar tirando também dúvidas. Nós vamos estar perguntando para os irmãos se você estudou em casa, se você leu o texto que foi dado, para que nós podemos compartilhar, irmãos, porque família, quando se reúne, tem que haver um diálogo, não é verdade? Não é verdade? Então o diálogo não é só uma conversa monóloga, uma conversação. Então nós vamos estar trazendo isso para a nossa igreja. Aos domingos nós vamos estar aqui, irmãos, compartilhando da palavra de Deus, ao qual nós já estudamos durante a semana, e Deus vai estar nos dando uma direção melhor para que nós venhamos ser fortalecidos e conquistando o território do inimigo. Amém? Amém. Tá? Então, 8h30, tá? Na terça-feira. Quarta-feira nós temos o nosso culto da campanha de oração, nós estamos na campanha da conquista, da unção. Irmãos, e sábado nós estaremos aqui cultuando a Deus, né, com o ensino da palavra, e domingo o nosso culto da família. Irmãos, venha aprender, irmãos. Venha se preparar a cada tempo. Amém? Irmãos, eu já disse aqui, eu quero morrer vazio de tudo que Deus tem me dado. E eu preciso de pessoas para mim transmitir aquilo que o Senhor me deu. E você precisa receber aquilo que o Senhor tem para te dar. Amém? Amém? Irmãos, nós vamos romper esse ano. Esse ano, eu digo para você, só não vai ser abençoado aqueles que ficarem para trás. Mas aqueles que acompanharem a nuvem serão protegidos do sol. E aqueles que acompanharem a coluna de fogo serão aquecidos pelo Espírito Santo. Então, irmãos, Deus tem algo novo. Esse ano, irmãos, Deus promete muita coisa. E esse ano é o ano da dupla honra. Porque já nós rompemos o ano de 2014, chegamos no ano de 2015. E eu quero dizer que no ano de 2015, irmãos, é um ano privilegiado de Deus. Tá? É o ano da perfeição de Deus. O ano de 2015 é o ano da perfeição. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero orar. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai querido, a vida dos meus irmãos que aqui estão. Meu Deus, eu quero pedir também nesse momento, os irmãos que estão nos assistindo em casa, como alguns irmãos que já me avisaram, que estão com influenza, que estão, Pai querido, doentes de enfermidade. Meu Deus, o Senhor diz que uma palavra é suficiente para alcançar esses que estão em casa. Meu Deus, então eu quero liberar uma palavra, Senhor. A mesma palavra de cura que foi liberada sobre a vida dos teus filhos que estão aqui. A mesma palavra, Pai querido, de libertação, Pai querido, que foi liberado sobre esta igreja. Eu libero sobre os meus irmãos que estão nos ouvindo e nos vendo em casa, para que eles possam ser restaurados, para que eles possam ter a família restaurada, para que eles possam ter filhos santos, para que eles possam, Pai querido, ter maridos incrédulos alcançados pelo testemunho da esposa, para que eles possam, Pai querido, ter a esposa incrédula alcançada pelo testemunho do marido, mas que em tudo, Pai querido, o seu nome seja engrandecido por eles, Pai querido, e que haja cura, Pai querido, para que o teu nome também seja glorificado, porque tu és o Deus de perto, tu és o Deus de longe. Basta uma palavra sua e o Senhor libera a cura. Então libera a cura, Pai querido, sobre a vida dos meus irmãos que fazem parte como membro, como família desta igreja, Pai querido. E aqueles que nos verão também, que precisam de restauração, que precisam de intervenção na sua família, que precisam ser alcançados pelo um propósito de Deus, Pai querido.
eu quero abençoá-los, Pai querido, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Leve os teus filhos em paz, guarde eles, dê uma tarde de domingo abençoada, para que a